Olá, primeiro ano! Estamos aqui matando saudade das aulas gravadas, né? Fazia tempo que eu não tinha esse tipo de aula com vocês. A gente tem utilizado mais o Zoom, as aulas síncronas, mas estamos aqui para retomar o nosso assunto por esse meio. Eu vou fazer uma oração agora, aí eu solto a vinheta e eu já retorno para a gente retomar, recomeçar o assunto da semana anterior. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua bondade, porque estamos aqui com saúde e queremos, é claro, pedir a Tua bênção para que essa aula sirva de orientação e para facilitar a nossa compreensão da Tua Palavra. Assim oramos, também agradecidos pelo Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. A gente vai retomar hoje o assunto que iniciamos na aula anterior. Foi a primeira aula do terceiro bimestre, né? E nós abrimos na página 37 o módulo 3, que tem como tópico 1, obra-prima da criação. E eu terminei a aula anterior, na semana passada, deixando uma pergunta em aberto, lembra? A pergunta era, qual é a natureza humana? Deixa eu mudar minha tela aqui e vamos lá. Esse aí é o nosso material, página 37, você deve estar com ele nas mãos. Mas a pergunta que ficou a ser respondida na aula anterior foi essa. Qual é a natureza humana? Do que nós somos feitos? E você lembra que essa pergunta está estreitamente relacionada com o assunto da morte. O que acontece conosco quando morremos? O que sobra do homem quando ele morre? Essa é a pergunta. Vamos lá então? Olha lá. Para responder aquela pergunta, existem pelo menos duas posições distintas. E eu destaco essas duas aqui, existem outras, mas eu vou pegar essas duas. A primeira é a mais popular. A maioria vai responder desse jeito, que o homem é a união de duas partes diferentes e que estão juntas no ser humano. Uma parte material e uma parte não material. A parte material, dizem, é o corpo, a nossa constituição física. E a parte não material, alguns chamam de alma ou de espírito. A alma habitaria no corpo, o espírito estaria no corpo. Acreditam os que advogam essa ideia de que na morte, galera, quando alguém morre, apenas o corpo morre. A alma, ela deixa o corpo. E deixando o corpo, ela de maneira consciente, desincorporada, iria para algum lugar. Aí também as opiniões se dividem. Alguns acham que se a pessoa foi boa ao longo da vida, essa alma iria para um lugar de descanso. E se a pessoa foi má, essa alma iria para um lugar de tormento. Bem, temos a segunda proposta. O homem é uma unidade indivisível. Ele não é formado por duas coisas separadas que coexistem. Ele é uma coisa só e quando morre, tudo morre. Bem, diante dessas opiniões diferentes e até opostas, a gente tem que, lógico, se perguntar qual é o posicionamento bíblico sobre isso. E eu já vou entrar com esse texto que eu acho que é um dos melhores para começar a entender o assunto. Paulo, ele faz um apelo para nós dizendo assim, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes no sentido de não saber o que é com respeito aos que dormem. A primeira ideia que eu quero destacar, e eu vou ampliar isso depois, só vou mencionar agora, que na Bíblia, morte é comparada ao sono. Não foi só Paulo que falou isso. Eu tenho aqui duas ocasiões quando Jesus também se referiu à morte como um sono. Em Mateus 9:24, quando Jesus foi na casa de Jairo curar a filha dele, que na verdade já tinha morrido, e todos sabiam que ela estava morta, Jesus chegou na casa e disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Todos sabiam que ela estava morta, por isso riram de Jesus. Mas Jesus a ressuscitou. O outro texto é o de João, capítulo 11, verso 11 e 14. Aqui o contexto é a morte de Lázaro. Jesus, falando de Lázaro aos discípulos, disse no verso 11, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos imaginaram que ele falava do sono comum da noite, mas Jesus percebeu o equívoco da compreensão deles, e aí no verso 14 Jesus repete a mesma ideia, mas agora de maneira literal, dizendo, Lázaro morreu. Então fica com essa ideia. Na Bíblia, morte é como um sono. Você já vai entender melhor. Para entender a morte, o melhor caminho, na minha opinião, é entender como foi a criação, porque a morte é o inverso da criação. E para entender a criação, a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7. Fala de como Deus criou o homem, ou o que Deus usou para criar o homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Duas perguntas desse texto. Primeiro, do que o homem é feito?
como uma receita de bolo, Deus usou, olha aí, 2 ingredientes: pó da terra e fôlego de vida. Deus moldou o homem de maneira bem detalhada, perfeita, na terra, um grande boneco, mas era barro, era matéria inanimada. Mas aí, como o sopro de Deus, assim como a sua palavra tem poder, soprando nas narinas do boneco, aquele boneco se tornou um ser vivo. O barro tornou-se carne, sangue correndo pelas veias, os olhos abriram. Foi assim que Deus fez o homem, né? Soprando o fôlego no barro. Então, o resultado do pó mais o fôlego de Deus, o nosso não faria diferença nenhuma, né? O resultado disso, alma vivente. Olha a segunda pergunta. Nós temos uma alma ou nós somos uma alma? Eu destaquei aqui o verbo, olha, eu já tinha arriscado aqui, o verbo ser. O verbo ser só me deixa responder de um jeito. Nós somos alma, nós não temos. Uau, essa declaração já contraria aquela primeira opinião que eu mencionei para vocês, a opinião da maioria das pessoas, de que o homem é a união de 2 coisas, corpo e alma. Mas a Bíblia está falando por esse verso que nós não temos, que nós somos alma. Na Bíblia a palavra alma é sinônimo de pessoa, de ser vivo. Então, a opinião que a Bíblia começa a construir para nós aqui é de que, de fato, o homem, ele sendo uma alma, ele sendo um ser vivo, é uma unidade indivisível. É claro que eu não vou ficar só nesse verso, vou apresentar outros ainda, mas dentro de Gênesis já é possível a gente ampliar um pouquinho essa opinião, essa noção. Olha, dentro de Gênesis 2,7, vou retornar à expressão alma vivente. Essa expressão no português vem do hebraico Nefesh Hayah. Mas Nefesh Hayah ela não aparece pela primeira vez em Gênesis 2,7. No capítulo 1 de Gênesis, nesses 3 versos que você está vendo aí, 20, 21 e 24, Nefesh Hayah já tinha aparecido. E nesses versos está falando sobre a criação dos animais, dos peixes, das aves, dos seres vivos. Eles falam mais ou menos assim, que Deus criou todos os seres vivos, Nefesh Hayah. E nesses versos, o tradutor da Bíblia traduziu a expressão hebraica por seres viventes. Curioso, né? A mesma expressão, quando se referindo aos animais, ele traduziu como seres viventes. Mas lá em Gênesis 2,7, ele pegou a mesma expressão hebraica e traduziu como alma vivente. Você tem que concordar com uma coisa, que a expressão alma, a tradução alma vivente, parece dar a ideia de aquela coisa assim, que está no homem e que pode estar separada dele, como alguns acreditam, depois da morte. Mas a tradução, embora incline o leitor a pensar desse jeito, não deveria ser assim, porque para ser consistente, o tradutor deveria traduzir, já que é a mesma expressão, da mesma maneira. Poderia então colocar em Gênesis 2,7 e o homem passou a ser um ser vivente. Por essa questão simples, você já percebe que nós, seres humanos, fisiologicamente falando, somos igual aos animais. Somos constituídos de uma coisa só, pro resultado da união entre pó e fôlego. Mas pó não era nada sozinho, fôlego também não era nada sozinho, mas a junção dos dois deu origem à alma vivente. Vamos ver o que a Bíblia fala em outros versos para tornar isso mais claro ainda? Olha esse texto de Eclesiastes 12,7. Está falando da morte e o pó volta à terra como era, esse corpo depois vai voltar a ser pó, e o espírito volte a Deus que o deu. E pastor, olha aí, e o espírito sai do corpo e volta para Deus. Novamente a gente tem aqui um probleminha de tradução que parece transparecer aquela opinião do autor, que lá em Gênesis 2,7 ele parecia crer de fato de que o homem possuía uma alma imortal, e por isso lá traduziu que o homem passou a ser alma vivente, de maneira inconsistente. E aqui novamente a opinião do tradutor parece se sobressair ao texto, quando ele coloca e o espírito volte a Deus que o deu. Ah, pastor, mas aí como é que a gente resolve isso? Se eu não sei ler em hebraico, dependo de uma tradução, mas aí os outros textos vão tornar claro o assunto. Mas só para você não ficar assim tão apreensivo, entenda que a expressão hebraica que deu origem à tradução espírito nesse verso é ruach. E ruach em hebraico significa isso aqui, olha,
Vento, vento, sopro, alento, ou seja, ar em movimento. A tradução mais fiel do texto, portanto, seria: e o pó volta à terra como era, e o vento volte a Deus que o deu. Que vento? Aquele que colocou no Adão lá no começo, lá no princípio. Inclusive, a tradução da versão Ave Maria, da Bíblia Católica, ela é muito mais feliz na tradução desse texto aqui. No lugar de espírito, ela traz a expressão fôlego de vida. Olha que legal! E o pó volta à terra como era, e o fôlego de vida volte a Deus que o deu. É uma expressão muito mais fiel ao sentido do texto e que combina com Gênesis 2:7, se lá também for traduzido corretamente. Ok? Então, o que acontece na hora da morte é que o fôlego que um dia Deus colocou, sai. O que sobra? Apenas o pó, nada mais. A vida após a morte? A Bíblia vai dizer que não, porque nós somos uma coisa só, e quando morremos, tudo morre. Ou seja, eu sou alma, e a alma que sou eu morre no momento da morte. O que sai do corpo? Apenas o vento, o sopro, como que o fôlego de vida colocado um dia por Deus em Adão e dado a todos nós também. Olha esse texto de Eclesiastes 9, verso 5, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Já que o homem depois da morte não existe mais, não há vida após a morte, eu estou colocando aqui o posicionamento bíblico sobre o assunto. Então é evidente, a Bíblia é consistente, ela é harmoniosa, ela vai se combinar, ela vai dizer assim: então não há amor, não há ódio, não há pensamento, não há emoções, não há reações, não há nada que caracterize os vivos, porque a morte é a inexistência completa. Olha nesse texto também de Eclesiastes 3, eu falei que fisiologicamente falando nós somos igual aos animais, e aqui Salomão declara exatamente a mesma coisa, porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, ou seja, todos vão para o pó, nada além disso. Aí tem uma outra família de textos que vão falar dessa condição após a morte de completa inexistência. Olha só: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, ou seja, o fôlego, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Tudo acaba. Está lá em Salmo 146, 3 e 4. Em Salmo 115, 17, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Por que não? Porque de fato deixaram de existir. Salmo 6,5, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? E em Jó diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura. Jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa. A Bíblia declara que o único que possui imortalidade, inerente a Deus. Esse texto de 1 Timóteo 6, 15 e 16 declara: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade. Eu coloquei reticências dos dois lados porque esse é apenas um segmento do texto, mas claramente você entende que ele está se referindo a Deus, e falando sobre Deus, ele diz que Deus é o único que possui imortalidade. Por que é importante ressaltar isso? Porque se o homem possuísse uma alma que sobrevive à morte do corpo, uma alma imortal, nós teríamos que admitir que o homem possui algo de imortalidade. E a Bíblia fala que não. Só Deus é imortal. Nós somos mortais. A nossa imortalidade é condicionada à nossa salvação. Depois que Cristo voltar, poderemos ser imortais, se estivermos preparados para isso, desde hoje vivendo como salvos e um dia glorificados, salvos completamente quando Cristo voltar. Mas por enquanto não. Nós de fato morremos. Inclusive, esse texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, reforça essa ideia de que eu, como pessoa, morro. Pode haver um texto mais claro, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a alma não é uma entidade imortal. A alma sou eu, isso aqui que você está vendo, isso que você é. E, de fato, quando o fôlego sai do momento da morte, tudo cessa. Uma vez uma garotinha me perguntou: pastor, se é assim, então quer dizer que não faz diferença a maneira como a gente vive?
se tudo acaba na morte, se tanto quanto os animais a gente vira pó, se bons e maus viram pó, porque essa é a conclusão final. Então não faz diferença a gente querer obedecer a Deus aqui, ser bonzinho com os outros, porque no final todo mundo vai virar pó. Ela foi longe no raciocínio dela, né? Mas ela não estava certa. E eu, com carinho, com jeitinho, respondi. Por enquanto, parece que sim. Quando alguém morre, deixa de existir e vira pó. Mas essa não é a condição permanente. Porque a Bíblia fala que aqueles que morrem em Jesus serão ressuscitados. Até que Cristo volte, todos no pó. E aqui está a nossa esperança. Porque quando Cristo voltar, aí a Bíblia vai dizer em vários textos. Eu apenas estou dando o endereço de 2 aqui, tá bom? Você pode conferir na tua Bíblia e até sugiro que faça isso. 1 Coríntios 15, 51 e 52, e depois 1 Tessalonicenses 4,16 fala da volta de Cristo, e quando Cristo voltar, vai ressuscitar aqueles que morreram salvos. E quando a Bíblia fala de ressurreição, significa que Deus vai trazer à existência outra vez aqueles que morreram nele, e eles vão ressuscitar perfeitos, com um corpo não mais como esse, né? Que fica doente, cansado, que envelhece, mas eles vão ressuscitar conforme Adão foi criado lá no começo, com um corpo perfeito para viverem eternamente. Aí serão imortais. Até lá não, né? E depois disso, nunca mais vão experimentar a morte. Queridos alunos, essa é a nossa esperança. Você entendeu só o que nós somos? A Bíblia fala que o evento maior é esse aqui, olha, é a volta de Jesus. Aí tem uma imagem que alguém pintou da ressurreição, como que os anjos devolvendo as famílias, aqueles que morreram, vão ressuscitar sim, perfeitos, para nunca mais se separarem. Por isso que a Bíblia fala que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram nele também vão ressuscitar, perfeitos para viverem eternamente. Olha que fantástico, que maravilhoso, né? Eu tenho um livro aqui, galera, é um livro muito esclarecedor. Ele tem como título Imortalidade ou Ressurreição, de Samuel Bacchiocchi, um doutor em teologia, e ele pega todos os versos bíblicos, até aqueles que parecem sugerir, numa leitura apressada, de que existe alguma coisa que sobrevive à morte do corpo. Alguns acabam interpretando fora de contexto alguns versos, mas ele pega verso por verso e ele chega a essa conclusão que não tem por onde escapar. Nós somos uma coisa só. O homem é um indivíduo, né? É uma unidade orgânica que é resultado daquela junção original que Deus fez do pó e do fôlego. Na morte, o fôlego sai, tudo acaba. Mas quando Cristo voltar, vai trazer a vida outra vez àqueles que morreram na fé em Jesus. Que bonito, né? Que maravilhoso. Nós somos de fato especiais para Deus. Sabia? Você é especial. Deus tem um plano para a nossa salvação. E Ele quer devolver a nós a eternidade que um dia perdemos lá no Éden. Eu estou colocando no plural aqui que a raça humana perdeu lá no Éden. Nós somos criados à imagem dele. E Deus quer nos restituir a eternidade que um dia perdemos. Por isso o plano da salvação aqui. Por isso os apelos que a gente faz para você. Por isso a Bíblia como um mapa. Infelizmente, em algum momento da história, esse plano maravilhoso que Deus tinha para o homem viver eternamente no Éden, viver com a sua família eternamente num lugar perfeito, em comunhão com os outros, em comunhão com Deus, com os anjos, em algum momento isso saiu dos planos. O pecado interrompeu tudo isso. A gente vai ver um pouco melhor sobre isso na próxima lição. Mas hoje, saiba, temos uma esperança. Deus criou um plano para a nossa salvação. Logo, logo Cristo vai voltar e a gente vai poder recuperar a eternidade perdida. Que Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço e fique atento ao roteiro, faça ali o que for sugerido e nos vemos na semana que vem na nossa aula pelo Zoom. Um grande abraço. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus e Pai, nos abençoa, por favor. Obrigado pela certeza de que somos especiais. Mesmo a morte, aqui que é o nosso maior inimigo, diante do Teu poder, não é capaz de nos tirar a vida eterna. Porque quando Cristo voltar, quando Teu Filho voltar, até mesmo aqueles que morreram irão ressuscitar. E essa não é apenas a esperança para nós, mas também a esperança para a gente reencontrar aqueles nossos amados familiares que talvez já tenham morrido. Por favor, Pai, nos anima nessa esperança. Nos dê a certeza também do Teu plano de continuar trabalhando por nossa salvação. Cuide de cada aluno,
dê a tua paz a todos eles, a mim também, nos proteja até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.